Olá, prazer a todos que estão assistindo. Nós somos estudantes de Biomedicina da PUC de Campinas. O meu nome é Esther e comigo conto com a participação da Beatriz, que contará como ocorre a mutação, do Eric, que dirá mais sobre os sintomas e o tratamento, e por fim da Isabela, que falará da criança com a síndrome e trazendo uma participação especial que nos dirá como podemos incluí-los em um ambiente escolar. Portanto, nós queremos orientar e esclarecer algumas informações sobre a síndrome do X-frágil, como futuros pedagogos ou mesmo professores que já estão atuando na área agir com as crianças com a síndrome, que nada mais é que um distúrbio do intelecto ocasionado por um problema do gene FRM1. Em síntese, a síndrome do X-frágil ocorre por uma expansão na região onde se encontram as repetições de nucleotídeos CGG, que acabam por silenciar um gene chamado de FMR1. No organismo humano, esse gene é traduzido para uma proteína chamada de FMRP, que controla alguns processos no sistema nervoso. Em indivíduos sem essa condição, essa série de CGG chegam de 6 a 54 repetições. Já nos portadores da síndrome, existem mais de 200 repetições. É importante ressaltar que também existem pessoas pré-mutadas, que terão sintomas muito sutis, além de que pessoas com mutação raramente geram descendentes. Por ser hereditária, sabe-se que pode ser passada de uma mãe com a pré-mutação para filhos e filhas, e de pai com a pré-mutação para filhas exclusivamente. Isso se deve ao fato de que as repetições e o gene FRM1 silenciado se encontram no cromossomo X. Assim, mães passam seu cromossomo X para seus filhos de ambos os sexos, enquanto os pais passam apenas para suas filhas, já que no caso dos filhos é apresentado o cromossomo Y vindo do lado paterno. Por fim, cabe também ressaltar que quanto mais FMRP, mais leves os sintomas, e quanto menos FMRP, mais aparentes serão os mesmos. Falando agora um pouco sobre os sintomas e o tratamento da síndrome do X-frágil, precisamos entender primeiro que depende de cada caso. Então, é possível observar sinais físicos e no comportamento do paciente. Os principais sinais físicos que os portadores da síndrome do X-frágil podem apresentar são face alongada, orelhas com dimensões aumentadas, proeminência da mandíbula e aumento dos testículos nos meninos quando atingem a puberdade. Quanto aos sinais no comportamento, podemos perceber um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso na fala, ansiedade, timidez excessiva e comportamento hiperativo. Atualmente, não existe cura definitiva para a síndrome do X-frágil. O que se tem hoje é a elaboração de uma série de tratamentos que são responsáveis pelo interrompimento ou diminuição dos sintomas. O tratamento pode compreender o acompanhamento terapêutico, educação especial e uso de medicamentos. A psicofarmacologia é o principal tratamento aplicado, em que são usados remédios específicos para atenuar os sintomas, em conjunto com terapias ocupacionais, fonoaudiologia e, dependendo de alguns casos, consultar um neurologista. Como dito pelo Eric, os sintomas dependem muito de cada caso nas crianças, mas alguns bem específicos é na perda de alguns desenvolvimentos neurológicos, além de sintomas físicos, como orelhas aumentadas. Portanto, um bom profissional na área da pedagogia deve tomar cuidado e saber todos os sintomas de quaisquer doenças para, assim, orientar os alunos a respeitarem qualquer tipo de brincadeira, além do próprio profissional saber ajudar e ensinar a criança, para, assim, a criança não desenvolver outros problemas psicológicos, como a ansiedade e a timidez, por exemplo. Olá, bom dia. Meu nome é Valéria Maria Fusque Ferreira, eu sou fonoaudióloga, especialista em psicopedagogia. Fui convidada pelos alunos do grupo da Síndrome X-frágil para falar um pouquinho com vocês a respeito da inclusão escolar de alunos nesta condição, né? Ou seja, com a Síndrome X-frágil. É importante destacar, pessoal, que dentro da educação inclusiva, né, nós utilizamos, assim como em outras áreas das ciências, da educação, sempre temos a atualização de alguns termos. Por exemplo, antigamente se usava o termo portador de deficiência e hoje em dia esse termo foi substituído por alunos com deficiência ou alunos com necessidades educacionais especiais. No caso de alunos com a síndrome X-frágil, que é uma síndrome genética, o termo mais atual que nós utilizamos no contexto escolar
é o aluno com uma necessidade educacional especial, né? Porque a gente entende que alunos com deficiência são alunos com deficiência intelectual, deficiência física motora, deficiência visual e deficiência auditiva. Alunos com transtorno do espectro autista, dislexia, com síndromes genéticas como a síndrome de Down, a síndrome de X frágil, são alunos com necessidades educacionais, né? A gente não utiliza o termo doença nesses casos, porque dentro da esfera educacional, a gente entende doença como algo que nós tomamos um remédio, fazemos um tratamento e somos curados, né? No caso do TEA, né, do transtorno do espectro autista, no caso de síndromes genéticas, esse aluno, esse sujeito tem uma condição de vida. Então, a gente utiliza o termo aluno com necessidades educacionais especiais, pessoa com necessidades educacionais especiais, né? A inclusão, pessoal, é um grande desafio, não só no Brasil, como no mundo, né? É muito difícil, às vezes, para os professores entenderem que a educação ela tem que ser inclusiva em todas as esferas, né? Alunos com síndromes genéticas, como a síndrome de Down e o que nós estamos estudando no momento, que é a síndrome X frágil, são alunos que aprendem de uma maneira diferente e precisam de condições especiais para se socializar, para conversar, para se alimentar, para fazer sua higiene pessoal, né, e para aprender. Então, é interessante que os professores tenham uma formação continuada nesse sentido, uma vez que faz pouco tempo que a graduação em pedagogia contempla o componente curricular de educação especial e inclusiva. Então, as escolas, tanto públicas como privadas, têm como direito e dever, né, receber esses alunos nessa condição. E os alunos com necessidades educacionais especiais têm o direito, sim, de frequentar a escola particular ou a escola privada, né? É muito errado e não contempla a lei a escola negar uma matrícula para um aluno atípico. Esse termo atípico é uma outra terminologia utilizada no contexto da saúde e também no contexto escolar, quando queremos nos referir a alunos com necessidades educacionais especiais. E o aluno típico é o aluno que não tem deficiência, que não tem uma condição especial para poder aprender, se socializar, ok? Então, especificamente, alunos com a síndrome X frágil são alunos que motoramente eles requerem mais tempo para escrever, para andar, para se alimentar. Alguns alunos apresentam um atraso no desenvolvimento da linguagem. O que isso significa? Um atraso para falar e para compreender o que está sendo dito, né? Então, por isso, eles precisam de uma adaptação curricular. Então, as atividades desses alunos precisam ser fracionadas, né? Precisam ser adaptadas ao que cada um consegue devolver enquanto aprendizado. Como o grupo já explicou ou vai explicar, né, algumas características. Então, eu tenho alunos X frágil, com a síndrome do X frágil, que tem uma questão intelectual, né? E como a gente sempre diz, né, cada caso é um caso, então cada aluno tem o direito, sim, de ser recebido no contexto escolar, seja ele público ou privado. Ele tem direito a adaptações curriculares, tem direito a mais tempo para fazer a prova e tem direito também, dependendo se ele tem uma questão motora ou cognitiva mais importante, onde ele não consegue se locomover com autonomia ou se ele não consegue conversar, se expressar, escrever ou ler, ele tem direito também a um tutor que possa auxiliá-lo e ficar com ele durante todo o período escolar, né? E como todos nós somos diferentes, né? A gente tem que entender e respeitar esse aluno com a síndrome X frágil, assim como qualquer outro aluno que tem uma questão especial, tá bom? Que tem alguma deficiência. Então, aquele termo lá atrás, pessoal, só para a gente terminar, o termo portador de deficiência não é mais utilizado. Então, vocês, futuros biomédicos, que trabalharão com questões, né, genéticas, com alterações genéticas, que poderão, em alguns casos, receber, entrevistar famílias, é interessante que vocês também estejam atualizados nesse aspecto educacional, tá bem?
Espero ter auxiliado. Um bom estudo para vocês e até mais. Tchau! Este foi o nosso trabalho sobre a Síndrome do X frágil. Portanto, antes de qualquer atuação na área pedagógica, sempre busque a maior quantidade de informações, para assim ajudar as crianças com certas dificuldades a estar em um ambiente agradável, sociável e amigável, para assim ajudar em seu desenvolvimento e não dificultar. Caso vocês se interessem mais pelo assunto, criamos uma conta no Instagram para melhor divulgação de informações de maneira mais elaborada. Então nos siga, curte e compartilhe, para que muitas pessoas saibam mais sobre esta síndrome. Qualquer coisa nos chame na DM. Muito obrigada por assistir até aqui. Não deixe de curtir e comentar. E lembre-se, o respeito e o amor são os maiores objetivos de um melhor desenvolvimento do mundo. Um beijo!